Salve, salve família boleiro, seus loucos malucos do Cartola! Olha nós aqui de novo trazendo mais um vídeo especial para vocês. E assim como no ano passado, nós ensinamos não, que é feio, né? Ajudamos vocês a como jogar a primeira, segunda, terceira rodada e ganhar bastante cartoletas para vocês escalarem no Cartola, né? Então preparamos mais um vídeo por Cartola 2022, fica até o final que vocês vão gostar, muita matemática, muita explicação, bem feitinho, que eu tô aqui doido, maluco para te ajudar a mitar esse ano. Mas antes, peço com muito carinho, com muita humildade, se você não conhece o nosso canal, tá vendo aqui, ó, link vermelhinho, clica nele, te inscreva, dá essa moral, essa força pro canal, ative o sininho de notificação, porque assim você fica sabendo de todos os nossos conteúdos e claro, deixa o super like para nos fortalecer, tá bom? Sem muita enrolação, galera, eu fiz um vídeo super bacana explicando para vocês, mostrando para vocês os pontos corretos para vocês escalarem na primeira, na segunda e na terceira rodada. Por quê? Porque são as rodadas mais primordiais do Cartola para que você ganhe bastante cartoleta e fique sossegado. Na verdade é o seguinte, o correto, se você tiver um pouquinho de paciência, tá? Eu peço para vocês, fique até a quinta rodada, né? Pense em lucrar, né? Colocar aí bastante cartoleta no teu bolso até a quinta rodada. Ah, mas boleiro, eu vou jogar tiro curto. Calma, galera. Até a quinta rodada, imagine que nós temos 38 rodadas para você jogar vários tiro curto, várias linhas. Então, vai com calma, porque vai dar certo. Imagine só, você com dificuldade para escalar sem cartoleta. Eu vi isso acontecendo no ano passado. Então, o certo é até a quinta rodada, vai lá. Só que a quarta e a quinta já tem média, já fica mais fácil escalar, tá? Então, a gente fez um vídeo super bacana, fica até o final, que você vai gostar muito de como escalar na primeira, segunda, terceira rodada e fique rico no Cartola, tá bom? Sem muita enrolação, bora pro vídeo, seus malucos pro Cartola! Então vamos lá, galerinha. Vamos falar então da valorização da primeira rodada, tá? Então vamos lá. Nessa primeira rodada, mais do que olhar para a pontuação e desempenho de cada atleta, deve-se equilibrar a sua pontuação esperada com o seu preço. Um jogador que custa 7 cartoletas e faz 8 pontos terá uma valorização incrível. Já um jogador que custa em torno de 25 cartoletas e faz os mesmos 8 pontos, ele pode até mesmo desvalorizar ou não valorizar tanto, tá? Aí, por que, boleiro? Imagine a pontuação que é esperada de um jogador caro e a pontuação esperada de um jogador relativamente barato. Em resumo, aqui a valorização considera a pontuação a preço do atleta, beleza? Um ponto, né, que eu quero falar para vocês é o seguinte, o foco é escalar atletas baratos e que têm, obviamente, grandes chances de pontuar bem, já que, como eu falei para vocês, né, todos nós começamos com 100 cartoletas e nós temos aí, galera, 11 jogadores para escalar, né, são 10 jogadores em campos, e o técnico, né? Se a gente pegar uma média de jogadores 12, 13 cartoletas, a gente não consegue escalar, tá? Então tente escalar aí jogadores na média de 7, 8, até mesmo 9 cartoletas, tá? Atenção, essa é a principal dica de quem escala atletas caros. Pode perder muitas cartoletas nas primeiras rodadas, tá? Eu quero passar aqui para vocês uma informação, tá? De como fazer essa conta. Para que o jogador se valorize na estreia, é necessário que ele faça uma pontuação correspondente a 45% do teu preço. Então presta atenção, galera. 45% do teu preço. Ou seja, quanto mais barato, mais fácil, tá? Aí qual é a conta que a gente faz? A gente pega o 0,45, que é os 45% do preço do jogador, vezes o preço do jogador, e aí vai dar o resultado que será a pontuação mínima para ele valorizar. Lembrando que hoje nós temos muitos aplicativos que já te dão aí, né, a valorização mínima de cada jogador. Mas para que você entenda, vamos falar raiz, né, vamos ser raiz, né, eu quero passar essa conta para vocês, por quê? Porque não é só você olhar lá, ele precisa de 2, 3 pontos para valorizar. Não, você precisa entender essa matemática na primeira rodada para que você faça uma boa pontuação e para que você escale bons jogadores, tá? Então, eu quero passar aqui para vocês, tá? Alguns exemplos, tá? Igual nós vimos aí. Vamos pegar aqui, ó, o exemplo do Arrascaeta, tá? É um exemplo, galera. Ele custa 25 cartoletas. Tá? Vamos fazer aquela continha que eu passei para vocês. A gente pega então o 0,45% vezes o valor do jogador, no caso do Arrasca 25, é igual a 11,25 pontos. Então, ele precisaria, né, ele começa a valorizar a partir de 11,25 pontos. Então, é uma pontuação alta para a primeira rodada, tá? Aí, segunda opção aqui.
Vamos pegar aqui de 3 jogadores. Lembra ali, aqui em cima, onde estamos mostrando, né, o exemplo de cada jogador fazer 8 pontos? Então, vamos manter aqui. Então, 8 pontos, tá? Ele fez 8 pontos, menos os 11,25 pontos que ele precisava para começar a valorizar, é igual a menos 3,25 pontos. Então, ele está negativando, tá? Então, para você ver que a questão do preço do jogador alto é muito importante. Agora, vou fazer uma terceira hipótese aqui. Vamos supor que ele faça 12 pontos. Tá? Então vamos pegar os 12 pontos que ele fez, menos os 11,25 pontos que ele precisa começar a valorizar. É igual a 0,75, ele já começa a valorizar. Mas essa pontuação é muito pouca, você não chega a ganhar aí nenhuma cartoleta. Então, você gastou muito num jogador caro, né? E ele não te trouxe nenhuma vantagem, né? É bom você analisar que para a primeira rodada é bom cada jogador em média você ganhar em torno aí de 3, 4 cartoletas, tá? Isso é muito importante. Em torno de 25, 30 cartoletas na primeira rodada é excelente. Beleza? Agora, um exemplo mais baratinho ainda, tá? Vamos pegar o Calegari, custando 5 cartoletas. Então vamos lá para a nossa continha. Virei professor de matemática. Faz parte, galera. 0,45% vezes o valor do Calegari, que é 5, é igual a 2,25. Então o Calegari na primeira rodada ele começaria a valorizar a partir de 2,25 pontos. Ótimo. Aí vamos fazer aquela segunda conta dos 3 jogadores, né? A base. Se ele fizer 8 pontos menos 2,25, que é o que ele precisa valorizar, é igual a 5,75. Então ele já valorizou muito mais que Claudinho, muito mais que Arrasca, fazendo os mesmos 8 pontos. Vamos lá. Agora, se ele fizer 12 pontos, menos os 8 que, né, que a gente calculou, é igual a 4 pontos. Então, você vê que um jogador mais barato, ele valoriza mais. Então, priorize nesta primeira rodada jogos mais fáceis, né? Estudem, peguem as nossas dicas ou de quem você quiser, peguem aí, tá? Os confrontos mais favoráveis, pegue esses jogadores, tá? Fique nessa média de 7, 8, até mesmo 9 cartoletas para você montar um time legal, que você vai ganhar cartoletas, tá bom? Vamos então agora, eu vou falar para você do segundo ponto aí, da segunda valorização. Bora com o boleiro. Então, voltando aqui, galera, para valorização para a segunda rodada. Ela é diferente das demais e principalmente da primeira. Então, é simples, mas é de pouco conhecimento dos cartoleiros. Então, fiquem ligadinhos. Então, vamos lá com o boleiro. Nesta rodada, o segredo é escalar jogadores com boa média em relação aos seus preços. Ou seja, nada de escalar jogadores que foram mal na primeira rodada. Incrivelmente é isso mesmo, galera. Você precisa escalar jogadores que foram bem e que valorizaram. É diferente daquelas demais rodadas que a gente joga, rodada 10, 15, 20, sei lá, que a gente quer ganhar cartoleta, né? E a gente procura aqueles jogadores desvalorizados. Não. A segunda rodada é diferente. Você tem que escalar somente jogadores que relativamente, né, valorizou na primeira rodada. Legal? Então, aqui devemos priorizar aqueles que têm preços, né, em média bem próximos. Exemplo, um jogador que fez 8 pontos e que mesmo tendo valorizado na primeira rodada agora custa 10, mesmo que ele não vá tão bem na segunda rodada, a sua média continuará alta em relação ao seu preço. Tá? Eu vou mostrar mais um sistema aqui para vocês. Olha lá, galera. Aqui devemos priorizar aqueles que têm preços em média bem próximos, tá? Como eu já expliquei para vocês. Se você escalar um jogador caro que negativou, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, ele negativou menos 4 na primeira rodada. Ele precisará de um super desempenho na segunda rodada para deixar a sua média interessante em relação ao seu preço. Mesmo que ele faça aqueles 8 pontos que a gente viu na primeira etapa, então mesmo que ele faça 8 pontos, a sua média será de 2 pontos. Por quê? Vamos calcular aqui, ó. Menos 4, tá? Foi o ponto negativo dele. Mais 8 pontos é igual a 4 pontos. Então, ele vai manter uma média de 4 pontos. Dividido por 2 rodadas, são 2 pontos de média. Então, é bem pouco. Tá? Então preste atenção. Ou seja, essa rodada é totalmente diferente das demais, pois nelas, quem vem valorizado na primeira rodada tende a valorizar muito mais. Foi o que eu falei para vocês. Escalem jogadores que foram muito bem na primeira rodada. Não pense que, na primeira rodada o Claudinho desvalorizou. É ele que eu vou colocar para desvalorizar, porque ele tende a desvalorizar. Então tomem cuidado. Só escale jogadores, tá? Que eu vou dar uma suposição aqui para vocês, que teve uma média aí em torno de 3, 4 pontos.
Fechou? Preste bem atenção, tá bom? Eu quero passar um exemplo aqui para vocês dessa questão aqui. Vamos lá. Olha lá, galera. Vamos pegar um exemplo do ano passado. O Saraiva, do Inter. Ele custava apenas 6 cartoletas. E ele foi, né, um dos grandes pontuadores lá na primeira rodada do Cartola. Tá? Com 12,20. Ele fez 12,20. Então eu vou girar para cá. Por isso ele valorizou bastante. E agora ele custa 13,19. Vale a pena escalar um jogador que ficou mais caro? Claro que vale, como eu expliquei para vocês. Então vamos fazer aquela matemáticazinha. Né? Aquela nossa fórmula do 0,45% do jogador. Tá? Então você vai pegar aí a pontuação dele, total, de 13,19 vezes 0,45 é igual a 5,9 pontos de média para valorizar. Então ele precisa de... Não que ele precise fazer 5,9 na segunda rodada. Ele precisa manter a média de 5,9. Então essa é a jogada. Tá? Às vezes vai estar lá no aplicativo, ele precisa de 5,9, ele precisa de 6,9 para valorizar. Não, ele precisa da média, é diferente. Então, como eu expliquei para vocês, ele não precisa de 5,9 para valorizar, e sim ele precisa da média. Então, os jogadores precisam de uma média boa entre a primeira e a segunda rodada. Tá? Então, como o Saraiva já fez 12,20 na primeira rodada, mesmo que ele negativar, fizer um ponto menos negativo, tipo 0,0, 0,5, 0,4 na segunda rodada, mesmo assim, ele vai conseguir uma média boa. Tá? Próximo daquela que a gente procura, tá? Então, mesmo que ele pontue pouco, o lateral, ele vai, né, o lateral não, no caso, o jogador vai te ajudar a ganhar muito mais cartoleta, tá? Eu quero passar outro ponto aqui para você, um cara mais barato aqui, vamos colocar o exemplo aqui, o Clebão. O Clebão, ele na primeira rodada, ele fez 9 pontos, tá? Só que ele custava 2 cartoletas na primeira rodada, tá? Então, na verdade, ele fez muito mais do que ele precisava, ele valorizou muito mais do que ele necessitava. Lembra da continha da primeira rodada que eu já expliquei? Então vamos lá. Agora ele custa 7,97 cartoletas. Usando aquela fórmula, né, que a gente tem do 0,4, descobrimos que ele precisa de uma média de 3,6 pontos para valorizar. Como ele já fez 9 pontos na estreia, mesmo que ele faça 0 pontos, isso mesmo, 0 pontos, ele vai valorizar, torna-se uma boa opção. Então aquilo que eu falei, vamos pensar na média. Tá? Agora eu quero mostrar outro exemplo para você, negativo. Tá? Não escale jogadores que desvalorizaram muito na primeira rodada. Lembra do que eu falei? Acreditando que será fácil para valorizar. Ah, esse jogador desvalorizou, é ele que eu vou colocar. Não, sempre jogadores valorizados. Então vou mostrar um exemplo para vocês. Se vocês escalar um jogador desvalorizado achando que ele vai valorizar. Então vamos lá. O Felipe Luiz, na primeira rodada, ele fez menos 4,70. Tá? O que aconteceu? Ele custava 10 cartoletas. Negativou na estreia. Agora ele ficou bem mais barato. Ele está custando 3,84 cartoletas. Tá? Cuidado. Você pode perder muita cartoleta. Vamos pegar nossa fórmula. Tá? Preço do jogador, 3,84 de agora, vezes o 0,45% é igual a 1,7 pontos de média para valorizar. Tá? Como ele fez menos 4,70. Mesmo que ele faça uma média de 1,70, ele vai continuar negativado. Então ele teria que fazer uma baita pontuação. Ele teria que fazer mais de 8 pontos para ele começar a valorizar. Entenderam? Então tomem cuidado em escalar jogadores desvalorizados da primeira rodada. Não faça isso. Resumindo, escale jogadores que foram muito bem, numa média aí de 4, 5, 6 pontos. Tá bom? Então vamos agora para a terceira fase. Então, galera, dicas de valorização para terceira rodada. Então, com toda certeza, essa é a mais complexa de todas as rodadas do Cartola. Escalar nessa rodada é mais complicado do que nas duas primeiras, tá? Então, preste bem atenção. A dica aqui é escalar jogadores que não foram tão bem na segunda rodada, mas que não negativaram, ou seja, priorize aqueles que tiveram pontuação baixa e ainda tem uma boa média em relação ao preço. São excelentes para este momento. Então, o que quer dizer isso? Escale jogadores, tá? Escale jogadores que não mitaram. Fizeram lá sua média de... Vou colocar aqui uma média aqui para vocês. De 1 a 5 pontos. Tá? Ou de 1 a 4 pontos. Tá? Eles não negativaram, mas não valorizaram. Então, esses jogadores tendem a valorizar mais. Tá? Então tome cuidado para você não perder suas cartoletas que você ganhou na primeira ou na segunda rodada, tá? Então, na verdade, os critérios para essa terceira rodada, o foco é não inventar. Então, é o que eu tô falando para vocês. Não invente, tá? Você pode perder cartoleta. Se você escalar um bom time aí com jogadores, né, até 12, 13 cartoletas, que estão valorizados ou desvalorizados demais, você terá um bom resultado, um bom desempenho. Então, o que seria legal? Você pegar jogadores, tá? Mesclar
né? Agora não vamos, veja bem, preste atenção. Agora não é a questão de quanto ele custa, tá? Te dei um exemplo aqui, você pode escalar jogadores de 12, 13 cartoletas, tá? Logicamente, mescla porque você não vai conseguir escalar muitos jogadores caros, tá? Então, priorize ali jogadores de 7, 8, 9 cartoletas, pode ser de 3, 4, 5, mas o importante é você focar, no quanto ele valorizou. Se ele valorizou, põe uma média aí de 1 a 4 pontos, ou de 1 a 5 pontos, já é um bom jogador para você escalar, tá? Não escale também jogadores desvalorizados, digo, negativados, tá? Que você vai perder cartoleta, legal?